na nossa espiritualidade. E aí eu senti no coração de trazer uma palavra, não uma espécie de um estudo bíblico, mas um sermão mais devocional, E eu entendo que essa passagem que nós vamos ler aqui e expor nessa noite, na verdade é a alma, da espiritualidade do povo de Deus. É a partir da compreensão dessa exposição que faremos aqui nessa noite, é que nós vamos descobrir qual é a nossa real intenção em servir ao Senhor. Antes de lermos aqui a palavra de Deus, eu queria situar vocês primeiramente para que vocês entendessem qual que é o contexto que a palavra do profeta Malaquias é dirigida ao seu povo. Nessa época, o povo de Israel havia saído cativo da Babilônia. Deus havia pegado aquele povo e havia jogado na Babilônia por intermédio de um rei chamado Nabucodonosor. Durante 70 anos, esse povo fica sem exercer a sua religião, sem exercer a sua fé, fica distante de Deus. As harpas que eles cantavam foram penduradas no salgueiro. Eles deixaram de exercer a sua vontade para se submeter a um novo império, a uma nova cultura, a um novo sistema pagão, que era o sistema da Babilônia. Deus então permite que esse povo saia da Babilônia e regresse para a sua terra através de um edito do rei Ciro. E o templo foi reconstruído por Zorobabel, o culto foi restaurado por Esdras e depois os muros foi reconstruído por Neemias. E teve um determinado momento que Neemias saiu de férias. Ele passou um tempo longe da cidade de Jerusalém, depois de ter reconstruído os muros, e ele retorna para a Pérsia. E quando ele volta, ele percebe que o sacerdote, a liderança toda, estava toda deturpada. Os sacerdotes naquela época, um sacerdote chamado Eliasibe, está registrado em Neemias, de número 13, pega Sambalate, que era um perseguidor de Neemias, e coloca ele para morar dentro do templo, faz um puxadinho na tesouraria e bota o camarada inimigo de Israel para morar dentro da tesouraria. Se não bastasse isso, o neto dele, que era filho de Joiada, ele pega uma filha de Sambalate e se casa com ela. Isso a Deus havia proibido e isso tocou demais o coração de Neemias. Neemias chega de viagem, expulsa todo mundo, aqueles sacerdotes corruptos, e ele começa a restaurar o culto ao Senhor. Então é justamente nesse período aqui que Malaquias profetiza. E é um detalhe muito curioso nessa questão aqui de Malaquias, porque a palavra de Malaquias ela é um pouco diferente dos outros profetas. Porque os outros profetas geralmente falavam em estilo de pregação, de anunciação, de conferência, de repreensão. O estilo que o profeta Malaquias vai trabalhar no seu livro é um estilo como se fosse um grande auditório, um grande tribunal, onde existe uma testemunha de acusação, onde existe um réu e onde existe um juiz. E nesta escala de valores deste tribunal, ora Deus é colocado como réu, porque o povo tenta acusar Deus, ora Deus se levanta contra o juiz e começa a apontar o dedo na ferida do seu povo. Se não bastasse também, o livro do profeta Malaquias contém aproximadamente 8 confrontos, aonde há uma afirmação, há uma interrogação e há uma refutação. E nessa noite nós vamos ver essa primeira interrogação, esse primeiro embate de Deus com o seu povo, aonde vai retratar acerca do seu amor, e eu gostaria que você lesse juntamente comigo. Malaquias capítulo de número 1, verso de 1 a 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que o Senhor tem nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação,
e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, Edom eram os descendentes de Esaú, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruireis. E Edom será chamado terra da perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Essa será a nossa exposição dessa noite. Então, conforme eu ia dizendo, quando Israel sai da Babilônia, Israel já não é mais uma nação poderosa. Israel já não tem mais rei. Toda aquela glória registrada nos livros históricos e no Pentateuco da majestade de Deus, da glória de Deus inundando a nação de Israel, das conquistas do rei Davi, de Salomão e de tantos outros reis poderosos, essa glória já havia ficado para trás. Israel agora foi reduzido a um pequeno rebanho, um pequeno povo. E o que estava acontecendo aqui é que Israel olha para as outras nações poderosas, no caso a Pérsia, que estava dominando o mundo da sua época, ele olha para toda essa situação e ele começa a se comparar. E eles haviam percebido que eles eram uma nação tão pequena, que isso levou ao seu coração a indagar acerca do amor de Deus. Eles olharam para aquilo tudo e falavam, mas em que o Senhor tem nos amado? Em que Deus tem nos amado? Nós estamos aqui destruídos, nós estamos aqui sem rei, nós estamos aqui sem ser uma nação poderosa, estamos pagando tributo alto aos poderosos, e o Senhor tem nos amado em quê? E aí nós vamos ver esse amor de Deus manifesto de três formas. Primeiramente, no verso de número 2, aí nós temos um amor declarado. Mas ainda no verso 2, nós temos um amor que foi questionado. Mas ainda no verso 2, nós temos um amor que foi demonstrado. Então nós vamos ver em primeiro lugar o amor de Deus declarado. Olha só o que Deus diz: eu vos tenho amado, eu vos tenho amado. Curioso, meus amados irmãos, que esse amor de Deus para com o seu povo, ele é um amor deliberado. É Deus quem decidiu amar o seu povo. A iniciativa de amar aquele povo partiu de Deus e não do próprio povo. Deus simplesmente decidiu amar. E no capítulo 3 de Malaquias, verso de número 6, diz que Deus é imutável. O amor de Deus é imutável, o amor de Deus não muda. Além disso, também o próprio profeta Malaquias compara esse amor de Deus como o amor de um esposo para com a esposa, está no capítulo 2, verso de número 11. Ele compara esse amor também como se fosse o amor de pai para com o filho. Está registrado no capítulo 1, verso 6, no capítulo 3, verso de número 17. Lá em Oséias, e nós já fizemos a exposição aqui em Oséias, nós vimos que a iniciativa para voltar atrás do povo, tentar trazer o povo de volta, foi de Deus. Ali mostra o tremendo amor de Deus para com o seu povo, na figura de Oséias, quando Oséias ama Gomer, de tal maneira que quando ela estava na praça sendo vendida como prostituta, ele foi lá e comprou Gomer de volta por 20 moedas de prata e colocou ela dentro da sua casa de volta. E da mesma forma Deus dizia que quando Israel ia adorar outros deuses, Deus se sentia traído. Deus sentia a infidelidade do seu povo, porque o povo adorava outros deuses, mas Deus ainda diz: eu atraí vocês com cordas humanas, cordas de amor. Sabe por quê? Porque Deus ama o seu povo. E Deus declara: eu vos tenho amado. A causa do amor de Deus está nele mesmo e não em nós. Ou seja, Deus escolheu Israel não porque Israel era a melhor ou a maior nação. Israel era uma nação pequena. Havia outras nações poderosas. Havia outras nações gigantescas, com reis poderosos naquela época na Mesopotâmia, toda aquela região que era vizinho à nação de Israel.
mas Deus escolheu uma nação pequena para, através dessa nação, manifestar a sua glória, a sua majestade, a sua bondade, a sua graça, as suas maravilhas. Deus escolheu este povo e essa iniciativa foi uma iniciativa de Deus. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia lá em Deuteronômio. Eu li esses versículos esse dia, eu falei, rapaz, eu não sabia que existia esse versículo na Bíblia. Olha só que palavra tremenda. Obrigado, Helena. Deuteronômio 7, de 7 a 8. Olha só que palavra tremenda. Olha só. Não vos teve o Senhor afeição e nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, porque éreis menor de todos os povos, mas o Senhor vos amava. E para guardar juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, o rei do Egito. Se não bastasse, vai lá em Deuteronômio 10, verso de número 15, e olha só o que o próprio Deus diz acerca do seu amor. Tão sorte o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Ou seja, Deus teve a iniciativa de amar aquele povo. Deus teve a iniciativa de cuidar daquele povo. Além disso também, o amor de Deus é um amor paciente. Por que é um amor paciente? Porque Deus aqui, ele se permite ser questionado. Deus era paciente com o seu povo. Ele não era um Deus tribal, ele não era um Deus vingativo. Ele podia muito bem fulminar esse povo, ele podia muito bem castigar mais do que aquele povo já estava sendo castigado por causa dessas indagações. Quem são vocês para indagar acerca do meu amor? E o povo questiona, em que o Senhor tem nos amado? Deus poderia punir aquele povo, mas esse amor de Deus é paciente. Esse amor de Deus é paciente também, justamente por causa da história de Jacó. Deus cita a história de Jacó. Quem foi Jacó? Todos nós conhecemos. Um homem trapaceiro, enganador, ele enganou seu irmão, mentiu para o seu pai. Mas Deus foi paciente com Jacó, Deus foi paciente com aquele homem, até aquele grande dia que Jacó se encontra com Deus no Val de Jaboque, quando ele estava ao caminho para se encontrar com seu irmão. Ele luta com Deus, Deus toca na sua coxa, ele anda diferente, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é um amor paciente. O amor de Deus é paciente. O amor de Deus é paciente. Muitas das vezes também nós somos assim. Muitas vezes o povo se voltou contra Deus, provocou a Deus a ira lá no deserto, mas Deus nunca desamparou seu povo. Deus sempre tratou como um pai trata o seu filho. Da mesma forma também, Deus é paciente conosco hoje. Deus é paciente com as nossas indagações. Deus é paciente com as nossas frustrações. Deus é paciente quando muitas vezes nós pecamos e nós fazemos algo que desagrada. Deus, esse amor de Deus é um amor paciente. Aleluia. Além disso também, o amor de Deus aqui revelado é um amor triunfante. Se você notar aí a palavra que Deus usa em Malaquias, verso número 2 do capítulo 1, a Bíblia não diz, eu vos amei, não é isso que a Bíblia diz. A ação aqui é uma ação contínua. Deus está dizendo, eu vos amo, ou seja, eu amei no passado, amo no presente e amarei no futuro, porque o amor de Deus é um amor triunfante. E tem uma passagem lá em Jeremias, capítulo 31, verso de número 3, onde vai dizer que o amor de Deus é um eterno amor. E isso vai lá para Romanos, no capítulo de número 5, que Deus diz da seguinte maneira através de Paulo: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor de Deus, ele é um amor triunfante. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado.
Deus não desiste de nós, e aquele que começou a fazer a boa obra em nós na cruz, há de completar aquele dia final. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é um amor triunfante. Você vê esse amor de Deus triunfante em toda a história do povo de Israel. Imagine só no deserto, Deus mandando codornizes, Deus enviando para aquele povo, abrindo o mar vermelho, Deus protegendo, Deus guiando, Deus cuidando daquele povo, mas ao mesmo tempo esse povo rejeitava Deus. Ao mesmo tempo que aquele povo preferia adorar outros deuses. E quando chega aqui em Malaquias, eles já estão questionando acerca do amor de Deus. Sabe por quê, meus amados irmãos? Que eles questionavam o amor de Deus? É porque eles achavam que o amor de Deus poderia ser medido pelas circunstâncias. E quantos de nós somos assim? Nós medimos e aferimos o amor de Deus de acordo com as circunstâncias. Na verdade, nós não amamos a Deus, já dizia o Josemar Bessa, nós amamos as circunstâncias. Porque se você mede o amor de Deus pelos benefícios que você tem recebido, pelo emprego que você tem, pelos bens que você tem, pelas conquistas que você tem, você não sente o amor de Deus, você ama as coisas, você ama são as circunstâncias. Porque quando chega no momento de adversidade, quando Israel chegou aqui neste exato momento, nós passamos a questionar a Deus. Nós passamos a indagar acerca do amor de Deus e nós achamos que o amor de Deus é manifesto em nossa vida simplesmente quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão bem, nós nos sentimos amados. Quando as coisas são sucesso, nós nos sentimos amados por Deus. Mas quando as coisas na nossa vida, a luta vem, as lágrimas vêm, as tristezas vêm, poucas vezes nós nos sentimos de fato amados por Deus. Nós começamos a olhar para situações como o povo de Israel aqui fez. E por isso então que esse amor de Deus é um amor questionado. É um amor questionado porque aquele povo era insensível ao amor de Deus. Eles não conseguiam ver o amor de Deus manifesto até mesmo na ira de Deus. Porque esse povo estava nessa situação aqui por conta dos pecados deles. Eles não conseguiam ver o amor de Deus quando eles estavam sendo disciplinados pelo Senhor. Eles olhavam para as outras nações e queriam que Deus julgasse aquelas nações. Para as outras nações, ira. Para mim, pacificação. Para as outras nações, desgraça. Para mim, a graça. Para as outras nações, a justiça de Deus. Mas para mim, eu quero a misericórdia. Era um povo ingrato, insensível ao amor de Deus. E Paulo, lá em Hebreus, para que os cristãos não pudessem ter esse mesmo sentimento aqui, ele diz que Deus corrige aquele que ama. A disciplina do Senhor é uma forma da manifestação do amor de Deus. Mas aquele povo não achava isso. Aquele povo achava que Deus tinha que prosperar eles. Aquele povo achava que Deus tinha que destruir as outras nações e erguer Israel novamente poderosa, vitoriosa, com um rei poderoso. Esse amor de Deus é questionado porque o povo é insensível. A raiz do pecado do povo é a insensibilidade do amor de Deus. Isso produz dúvida, impiedade, relaxamento moral. Eles deixaram de ver a providência divina. E a partir desse questionamento aqui, do amor de Deus, é que Israel começa a construir uma religiosidade apenas com formalismo religioso. Deus vai questionar, no capítulo 1, verso de número 8, você pode ver aí, que eles ofereciam sobre o altar do Senhor coisas imundas, animais imundos, e Deus rejeitava aquelas ofertas, Deus rejeitava aqueles sacrifícios, e Deus chega a dizer: mostra isso ao teu governador. Você tem coragem de mostrar isso ao teu governador? Você tem coragem? Ora, se você não tem coragem de mostrar isso ao teu governador, você tem coragem de colocar isso no meu altar? Essa indagação acerca do amor de Deus fez com que o povo de Israel tivesse um culto ao Senhor, um culto seco, um culto sem vida.
fez com que eles também deixassem de contribuir, fez com que eles também abandonassem as suas esposas e se casassem com mulheres estranhas, fez com que eles acusassem Deus de ser ímpio, lá no capítulo de número 3, quando ele diz que o ímpio faz o que quer e Deus não faz nada, eles estavam acusando a Deus. Ou seja, todo o pecado da espiritualidade, da minha devoção, ela surge a partir do momento que eu começo a questionar o amor de Deus, porque eu não sei quem de fato é Deus, eu não reconheço de fato o que Deus fez por mim, e é por isso que eu reclamo das situações, porque eu não entendo de que de fato Deus me amou e de que Deus está comigo até mesmo nos momentos de tristezas e de angústia. O pecado sempre encontrará a porta aberta, aonde o amor de Deus é colocado em dúvida. Toda murmuração que nós fazemos contra Deus, nós estamos colocando em xeque a nossa credibilidade acerca do seu amor para conosco. Esse amor de Deus, ele é questionado porque mostra uma ingratidão do povo a esse amor de Deus. Apesar da declaração, as evidências do amor de Deus por Israel, eles ainda perguntam: em que o Senhor tem nos amado? A ingratidão tem os olhos fechados para a benevolência recebida. Se não veja, por exemplo, o Salmo 78, que retrata basicamente a situação da nação de Israel. Salmo 78, verso de 9 a 17. Olha só o que o povo fazia e que nós também fazemos. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram de suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, fê-los seguir, aprumou as águas como um dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu as rochas e deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar de água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Essa é a nossa situação muitas das vezes, porque nós somos ingratos diante daquilo que o Senhor nos fez. Quando eles questionam o amor de Deus aqui em Malaquias, eles estão sendo ingratos diante daquilo que Deus havia feito por eles. Todas as nações Deus abateu, estava abatendo, e eles estavam ali firmes, eles ainda existiam como povo, eles ainda existiam como rebanho, mas eles eram ingratos diante de tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Deus os restaurou, Deus os protegeu, Deus os guiou, Deus abençoou aquele povo, mas eles ainda perguntavam: em que o Senhor tem nos amado? Em que? Em que? Aí Deus então passa a dizer: vocês querem saber, vocês querem que eu prove então em que eu tenho amado vocês? Vocês acham que eu vos amo de acordo com a circunstância? Vocês acham que o meu amor é manifesto simplesmente quando as coisas vão bem? Vocês acham que isso é o meu amor? É isso que Deus vai falar aqui no verso de número 2. Você quer uma prova do meu amor? Vamos lá, eu vou provar para vocês agora. Verso de número 2, Deus disse: em que o Senhor tem nos amado? Deus fala: não foi Esaú, irmão de Jacó? Deus pergunta: não foi Esaú, irmão de Jacó? Não havia dois irmãos? Não havia dois irmãos? Pois bem, eu escolhi Jacó. Eu amei Jacó, porém aborreci Esaú. Deus está dizendo: você quer uma prova do meu amor? Não olhe para essas circunstâncias, não olhe para a prosperidade, não olhe para as adversidades, não olhe para essas coisas materiais. Você quer uma prova do meu amor? A minha prova é: eu escolhi vocês. Pronto! Para que coisa melhor do que ser escolhido pelo Senhor? Para que coisa melhor do que ter Deus como seu Deus? Para que coisa melhor do que ter a presença de Deus na sua vida, do que as coisas que são concedidas através dele?
E esse é o nosso drama. Esse é o nosso drama. Nós achamos que Deus nos ama por causa daquilo que nós temos recebido. Deus está dizendo: não olhe para isso. Eu escolhi você. Você é meu. Eu elegi vocês. Você é meu. Olha só a palavra em Deuteronômio, capítulo de número 10, verso de número 15. Deus vai dizer: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós outros descendentes deles os escolheu de todos os povos da terra. Ou seja, se eu quero ver se de fato Deus me ama, eu não devo olhar para as circunstâncias, quando elas estão bem ou quando elas estão mal. Eu tenho que olhar para a escolha soberana de Deus. Deus me escolheu, Deus nos escolheu, muito antes de nós nascermos. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, da mesma forma que Deus está dizendo que escolheu Jacó, que amou Jacó e repudiou Esaú, rejeitou Esaú. Quer uma prova do meu amor? Eu escolhi vocês, vocês são meus. Eu poderia ter feito prodígios e maravilhas com nações poderosas, mas eu preferi escolher você, eu preferi amar você. Da mesma forma, Deus nos diz nessa noite: Deus nos escolheu, Deus te escolheu. Deus é o seu maior presente. O melhor presente que Deus pode nos dar não é outra coisa senão Ele mesmo. Aleluia! O melhor presente que Deus pode me dar não é outra coisa senão Ele mesmo. Nada do que nós tenhamos nessa vida, de bens materiais, de conquistas, de posições, nada disso se compara ao fato de Deus ter me elegido, ao fato de Deus ter me escolhido para a eternidade. Aleluia! Deus nos escolheu, e Deus nos escolheu soberanamente. Diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, que a eleição é um ato livre da graça de Deus. Ele nos escolheu antes dos tempos eternos. Ele nos escolheu quando não tínhamos nenhum mérito. Ele nos escolheu em Cristo. Quando Deus escolhe Jacó, Deus não viu nenhum mérito para escolher Jacó e aborrecer Esaú. Deus não viu mérito algum em Jacó, até porque nós sabemos o que Jacó foi. Mas Deus se afeiçoou de Jacó, conforme o texto de Deuteronômio 10:15 que nós lemos aqui. Deus se afeiçoou, Deus decidiu escolher, Deus decidiu amar. Por isso, meus amados irmãos, Deus escolheu Jacó muito antes dele nascer. E diz Jesus, lá em João 15, verso 16, não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Diz o texto de Atos 13, verso 48, que a fé não é a causa da eleição, mas é uma consequência. Eu só consigo escolher Deus porque Deus me escolheu primeiro. Eu só consigo ter fé em Deus porque Deus proporcionou tudo isso. O texto que o irmão Everson leu diz que Deus não nos escolheu porque viu coisas boas em nós, mas pelo contrário, nós fomos eleitos para boas obras e não por causa delas. Diz o texto de Efésios 1,4, de que Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade. Pelo contrário, Paulo vai dizer que Ele nos escolheu para a santidade e não por causa dela. Diz o texto de 1 Pedro 1, verso 2, de que Deus não nos elegeu porque viu em nós obediência. Pedro diz ao contrário, Ele nos elegeu para a obediência e não por causa dela. Você quer uma prova do amor de Deus? Deus te escolheu. Deus te elegeu, você é de Deus, Deus é tudo, nada pode ser melhor do que o próprio Deus. É isso que Deus está dizendo para Israel. Vocês querem uma prova do meu amor? Pois bem, eu escolhi Jacó, aborreci Esaú. Eu escolhi vocês e rejeitei as outras nações. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente. O amor de Deus é demonstrado então pela proteção amorosa. Deus livrou Jacó, salvou Jacó, abençoou Jacó.
de Jacó Deus forma um povo, liberta o povo, guia o povo, deu provisão, deu proteção, deu lei, deu uma terra, deu uma missão. Daquele povo surge o Messias, e esse Messias nos alcança. Esse amor de Deus é demonstrado também pela restauração milagrosa. Deus tira o povo do Egito. Deus guia aquele povo no deserto. Deus coloca o povo na terra da promessa em Canaã. Deus dá a sua palavra. Deus envia profetas. Deus disciplinou na sua rebeldia lá na Babilônia. Mas Deus trouxe de volta aquele povo do cativeiro. Sabe por quê? Porque Deus ama. Porque Deus ama. Vocês querem uma prova do meu amor? Diz Deus, eu restaurei vocês. As outras nações haviam sido exterminadas pelo Senhor. As outras nações, Deus rejeitou as nações. E Deus faz aqui uma seguinte maneira, do verso de 3 até o verso de número 4. Ele vai falar aí da nação de Edom, os descendentes de Esaú. Nós sabemos que Esaú era uma pessoa má, ele rejeita a sua primogenitura. Hebreus vai dizer que Esaú era profano. O livro de Obadias vai dizer o quanto que Deus foi justo com referente à nação de Edom. Quem é a nação de Edom? A nação de Edom são os descendentes de Esaú. Deus agora está chamando o povo de Israel para uma nova atenção. Ele fala de Jacó. Eu escolhi Jacó, rejeitei Esaú. Deus agora vai falar sobre a nação de Edom, nos versos 3 e os versos 4. Quem é a nação de Edom? A nação de Edom era aquela nação que está registrada lá em Obadias. Lá no livro de Obadias, no verso de número 11 e no verso de número 13, é dito que quando Jerusalém estava sendo sitiada pelos caldeus, pela Babilônia, o povo de Edom, eles desejavam mal para a nação de Jerusalém. Eles saquearam a nação de Jerusalém. Em Obadias, verso de número 12, diz que quando Israel estava sendo perseguido, Edom olha com prazer para aquilo. Lá em Obadias, verso 14, também está escrito que quando Israel ia fugindo diante da perseguição de Nabucodonosor, o povo de Edom estava matando os fugitivos. Diz ainda em Obadias, verso 14, que eles pegavam os fugitivos e entregavam para Nabucodonosor diante da invasão da Babilônia. Esse povo aqui, Deus lança um juízo sobre eles. Deus amava tanto a nação de Israel, que Deus promete que por mais que a nação de Edom se edificasse novamente, está aí o verso 3 e o verso número 4, verso 4 e 5, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu o destruirei. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, eu amei Jacó, rejeitei Esaú, eu rejeitei a nação de Edom. Nós vimos que a nação de Edom era uma nação perversa, mas Deus está dizendo, vocês estão de pé até hoje, vocês estão vivos, vocês são um pequeno rebanho, vocês querem uma prova do meu amor? Primeiro, eu elegi vocês, eu escolhi vocês para amar. E detalhe, vocês estão de pé. As outras nações, eu rejeitei todas elas. Ainda que as nações como Edom tente se reerguer, eu vou destruir todas elas, mas vocês eu vou perseverar, vocês eu vou preservar. Sabe o que Deus está dizendo, meus amados irmãos? Que a maior prova do amor de Deus, a maior prova do amor de Deus para conosco, mais uma vez, não é as circunstâncias, mas o fato dele ter nos escolhido, e pelo fato de hoje nós estarmos diante da vontade de Deus, diante da presença de Deus, enquanto outros povos não têm mais esperança. Hoje nós choramos porque passamos por lutas e por tribulações, mas há nações perversas, há nações sofrendo muito mais do que nós, há pessoas padecendo muito mais do que nós, porque elas não têm esperança. A nação de Edom aqui não tinha esperança nenhuma. Por mais que eles levantassem para reconstruir o seu império, Deus está dizendo, olha, eu vou abatê-los, eu vou destruir eles. Por mais que eles se levantem, por mais que eles tentem construir, Obadias vai dizer, ainda que eles construam um ninho lá na lua, lá nas estrelas, eu vou derrubar eles de lá. Ainda que eles
voem até os céus, eu vou derrubá-los. Mas Deus disse para Israel: vocês são meu, eu sou o seu Deus, eu vos amei. E aí então Deus diz que Ele é grande e terrível, fora dos limites da nação de Israel. E aí nós poderíamos fazer algumas conclusões nessa noite. Em primeiro lugar, se as dores do presente nos fazem desconfiar do amor de Deus, lembramos que de todos os povos, Deus escolheu você. Se as dores do presente nos levam a questionar o amor de Deus, devamos nos lembrar de que todos os povos da terra, Deus escolheu a igreja. Deus escolheu a mim. Deus escolheu você. De todos os povos da terra, Deus decidiu nos amar. Deus decidiu manifestar a sua graça a mim. Deus decidiu manifestar a sua graça a você. E isso deveria ser o bastante para nós. Deveria ser o bastante. Em segundo lugar, devemos nos lembrar que por mais que a agonia seja momentânea, o amor de Deus é constante. O amor de Deus é constante. E quando nós olhamos para as nossas dores, para as nossas agonias em demasia, e nós questionamos o porquê que Deus permitiu que isso acontecesse, quando nós olhamos para as nossas amarguras, nós passamos a questionar o amor de Deus. Mas o amor de Deus é algo constante. As adversidades, as dores, as tristezas, elas são momentâneas, elas não são para sempre. É por isso que a Bíblia diz que o choro poderá durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É por isso que podemos dizer, como disse Paulo: eu estou certo que é poderoso naquele para guardar o meu tesouro até o dia final. É por isso que podemos dizer, como o salmista Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. De modo que Deus estando comigo, não importa onde eu ando, se no vale da sombra da morte ou nos pastos verdejantes, o mais importante é saber: Deus está conosco, Deus nos ama. O amor dele é constante. O amor de Deus não sofre flutuações, não sofre desnível, não. O amor de Deus é contínuo, o amor de Deus é linear, o amor de Deus é perfeito. Deus nos ama. E Deus disse para você nessa noite: eu vos tenho amado. Sabe qual é o nosso desafio? É parar de olhar para as circunstâncias, é parar de medir o amor de Deus de acordo com as circunstâncias. Alguns teólogos dizem que é aqui em Malaquias que surge a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade pregada pela mídia faz com que você sirva a Deus como se Deus fosse um meio e não um fim em si mesmo. Então eu vou para Deus me abençoar, eu vou para Deus para receber algo desse Deus. Não, o melhor presente que Deus tem para te dar não é outra coisa senão Ele mesmo. Por quê? Porque Deus nos ama. Terceiro lugar, enquanto os demais povos não possuem esperança, pois sua herança foi dada aos chacais do deserto, o povo de Deus, mesmo em meio às mais terríveis tribulações, pode aguardar a esperança consigo. É por isso que Deus não me livra do fogo, Deus me livra no fogo. Deus não me livra das águas, Deus me livra nas águas. Deus não me livra das tempestades, Deus me livra nas tempestades. E Deus está conosco. Deus nos acompanha, Deus está conosco. Quarto lugar, o amor de Deus é verdadeiro, ainda quando Ele disciplina o seu povo. Um viticultor que ele castiga a vinha, ele poda os seus ramos para que aquela vinha dê mais uvas. E muitas das vezes nós não queremos receber a repreensão e a disciplina do Senhor, mas o amor de Deus também é manifesto quando Ele está disciplinando o seu povo. E o povo aqui questionava o amor de Deus, porque entendia que ser disciplinado não era algo bom.
Eles olhavam com bons olhos a disciplina de Deus contra outras nações, e eles achavam que Deus não poderia fazer isso com eles, mas Deus faz. Deus disciplina o filho que ama. Em quinto lugar, Deus quer ser o nosso maior motivo de admiração, devoção e amor do seu povo. Como eu disse, pois Ele nos ama e quer nos dar o que Ele tem de melhor, ou seja, Ele mesmo. Ele mesmo. Quer se sentir amado por Deus? Não olhe para as circunstâncias. Quer saber se Deus te ama? Lembre-se, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. O fato de você estar aqui é prova de que Ele te ama. Ele não te ama quando Ele te dá uma vida boa. Sim, faz parte, mas isso não é a prova maior do amor de Deus. Sabe qual é a prova maior de Deus? A prova maior do amor de Deus é quando Ele entrega seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem um cântico que eu gosto muito, e os meninos vão cantar, que fala sobre esse Deus, um Deus que não se pode compreender na sua totalidade, porque ninguém consegue explicar Deus. E aqui é que está o grande drama. O povo não conseguia explicar quem Deus era aqui nesse caso, e por isso eles questionavam o amor de Deus, porque eles não sabiam quem era Deus, eles não reconheciam Deus. E toda vez que nós não reconhecemos quem é Deus, e porque de fato nós servimos a Deus, nós questionamos o amor de Deus. Sabe quando é que nós questionamos o amor de Deus? É quando nós pedimos para Deus um emprego. Nós choramos para Deus pedir um emprego, para Deus ter misericórdia, para Deus abrir graças. E quando Deus abre uma porta de trabalho, Deus abre um emprego, te dá a oportunidade de vencer na vida, nós esquecemos do amor de Deus. Nós esquecemos inclusive de agradecer, mas nós só lembramos de Deus nos momentos das angústias, nós só lembramos de Deus nos momentos das dificuldades, nós só lembramos de Deus nos momentos quando nós não temos ninguém do nosso lado, quando ninguém nos compreende, não nos entende. É nos momentos de lágrimas e angústias que nós lembramos de Deus. Sabe por que nós lembramos de Deus nesses momentos? É porque nós não amamos a Deus. Nós amamos as coisas, nós amamos aquilo que Deus nos dá, nós amamos o emprego, nós amamos as riquezas, nós amamos as oportunidades da vida, nós amamos o bolso, nós não amamos a Deus. Sabe por quê? Porque nós medimos o amor de Deus de acordo com as circunstâncias. Mas Deus está dizendo: eu sou o melhor que você pode ter na vida. E é essa compreensão que nós deveríamos ter. O melhor que Deus tem para nos dar não é outra coisa senão Ele mesmo. E lembre-se, tudo que você está passando, Deus tem olhado, Deus tem observado. Eu não sei quantas lágrimas você derramou em 2017. Eu não sei quantas você vai derramar em 2018. Eu não sei quantas decepções você teve em 2017. Eu não sei quantas você terá em 2018. Eu não sei as angústias que você teve em 2017. Eu não sei quais você terá em 2018. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz que Deus tem registrado todas as nossas lágrimas. Que Deus guarda as nossas lágrimas numa bolsa. E a Bíblia diz: e Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Portanto, alegremos, porque há uma eternidade nos esperando. E essa eternidade é maior do que tudo isso. Aleluia. Existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que está conosco. Hoje à noite é dia de ceia. E esse ceia é momento de lembrar de que Deus nos ama e que Jesus morreu na cruz do Calvário não para realizar meus sonhos, mas para me conduzir à eternidade. Em nome de Jesus. E os meninos vão cantar e no final eu vou fazer a oração encerrando. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos cantar juntos. Em uma só voz, proclamar aquilo que não tem explicação. Nada igual.
encontro resposta certa e clara. Dono de toda a ciência, sabedoria, poder, vontade de viver. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Eu estou em desejar para todos. Dono de toda a ciência. Dono de toda a ciência, sabedoria, poder, vontade de viver. Dava fonte na vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. No crente há ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Aleluia, aleluia. Eu ouvi uma história assistindo o pastor Ed René, e ele falava de um casal de missionários que passou muito tempo na Índia, na China, sofrendo a perseguição do comunismo. Pregou o evangelho mais de 40 anos naquela nação. Sofreu, apanhou, ficou preso, e eles retornam para a sua cidade num navio. E lá no navio, eles pensando como que seria a chegada deles, se haveria muitas pessoas esperando eles na hora do desembarque. Eles estão descendo e veem muitas bandeiras, muitos fogos, banda tocando, e eles vão descendo e vão caminhando por aquilo ali. De repente eles percebem que aquela banda, que aquela festa não era para recebê-los, mas tinha uma autoridade na primeira classe. E toda aquela festa era para aquela autoridade. Quando ele chegou em casa, ele questionou a sua esposa: é isso que nós recebemos de Deus? Nós passamos a vida toda se dedicando, sofrendo pelo Evangelho, apanhando, se machucando. E é isso que nós recebemos de Deus. Nem recepção nós temos quando nós chegamos no lar. É isso que nós merecemos. E ela falou o seguinte: eu vou orar ao Senhor. E ela orou ao Senhor, e no outro dia ele perguntou para ela: e aí, você perguntou para Deus por que isso aconteceu conosco? E ela falou assim: Deus me respondeu. E ele me disse: nós ainda não chegamos no nosso lar. Nós ainda não chegamos no nosso lar. Tudo será explicado na eternidade. Quando eu deixo de questionar o amor de Deus, eu passo a orar não para ter janelas abertas, mas para me relacionar com Deus. Quando eu deixo de questionar Deus, eu leio a Bíblia não para ser sábio, mas para conhecer mais a Deus. Quando eu deixo de questionar a Deus, eu passo a jejuar não para Deus abrir janelas do céu e me tornar uma pessoa feliz, mas para mortificar a minha carne. Quando eu deixo de questionar a Deus, eu passo a evangelizar porque é mandamento de Jesus, e não porque é uma promessa de receber uma pedrinha branca na eternidade. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos perdão. Te pedimos perdão, ó Pai, porque muitas vezes nós questionamos o seu amor, porque nós medimos e aferimos o seu amor de acordo com as circunstâncias. Nós nos sentimos amados quando as coisas vão bem,
nós murmuramos quando as coisas vão mal. Senhor, nós te pedimos perdão, ó Pai. Não existe graça maior, não existe presente maior do que o Senhor mesmo. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos salvou, se apaixonou por nós, se abençoou por nós, derramou o sangue do seu Filho na cruz do Calvário por nós, nos redimiu, perdoou nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos abençoa, nos santifica, nos protege, e haverá um dia que o Senhor voltará para nos levar e enxugar de nossos olhos toda lágrima. E isso é tudo, isso é tudo, isso é tudo. Te agradecemos por este amor, amor eterno. Te agradecemos por essa graça, graça eterna. Te agradecemos por essa misericórdia, misericórdia eterna. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te ama, Deus te tem amado, Deus te amará. A Bíblia diz que Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Aleluia, isso é o bastante. Queria convidar o irmão Eurípides aqui, que vai celebrar a ceia do Senhor, e que Deus possa abençoar. Lembre-se, o momento da ceia é esse, o momento do amor de Deus. Aleluia.